Você gosta de costura infantil? Quer aprender a fazer uma blusinha super charmosa? Então vem comigo! Olá, eu sou Lucilda Silva, sou professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. Bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal Universo da Costura Cursos. No vídeo de hoje eu trago o passo a passo de uma blusinha infantil que é super charmosa e é também rápida para fazer. Então, se você quer acompanhar todo esse passo a passo da modelagem até a costura, vem comigo, vamos acompanhar o vídeo. Bem, pessoal, e aqui vamos à modelagem dessa linda blusinha infantil. Eu fiz a cópia aqui da base, frente e costas, tá? A base de 6 anos. Porém, eu fiz algumas alterações. Esse vídeo da base tem todo o passo a passo aqui, é o vídeo anterior a esse, tá? Então, quem quiser construir a base, é só procurar aí esse vídeo que tem toda essa modelagem. E aqui eu vou explicar para vocês dessas alterações que eu fiz aqui, ó, na lateral, tá? Na lateral e no ombro. Eu tirei as medidas, né, certinho lá da criança que vai vestir essa peça e precisei fazer essas alterações. A gente pega a base no tamanho padrão, mas quando vai fazer ali sob medida para uma criança, tem que tirar as medidas e fazer as alterações aqui na base. Criança tem muita diferença, assim, dependendo do tamanho da criança, do tipo, né? Se é uma criança um pouco mais cheinha, dá muita diferença. Então, se é sob medida, é preciso fazer esse processo aqui, ó. Alterei nas laterais. É simples, é só tirar a medidazinha lá do busto, né? Do tórax da criança, tá? O comprimentozinho que você quer e fazer aqui o acréscimo na lateral. E aqui nessa, eu também tirei um pouquinho no ombro, tirei a medidazinha lá do ombro da criança e alterei aqui também, diminuindo um pouquinho. O mesmo que eu acrescentei aqui, ó, na lateral da blusinha, eu também alterei aqui na manga. Só que na manga, para poder deixar ela um pouquinho mais larga aqui, eu dividi esse valor. Coloquei um pouquinho aqui na lateral e um pouquinho aqui no meio, justamente para criar um espaçozinho maior aqui. Então, essas alterações, né, quando você quer fazer sob medida, é necessário fazer. Ó, vou mostrar aqui a base como tá. A base que foi construída, ela fica assim. Por quê? Porque aqui é um tamanho padrão de tabela, tá? Mas a gente, para fazer no sob medida, tem que fazer as alterações, tá? E às vezes alguém pensa, mas aí a tabela não tá correta. Tá correta sim, gente. É que a criança, o corpinho da criança tem muita diferença de um corpinho para outro. Tanto que você vai ver várias crianças que isso aqui veste certinho. É por isso que geralmente quando a gente vai comprar peças prontas, muitas vezes a criança tem 4 anos, mas você compra de 6 anos, né? Mas há também aquela grande parte das crianças que isso aqui vai vestir certinho, né? Que é uma criança mais, menos cheinha, mais franzina, vamos dizer dessa forma. Então, tô explicando aqui para vocês também já saber aí quando for fazer específico, sob medida. Sempre que vocês forem trabalhar com uma base, é interessante não olhar só o tamanho da base, né? Em quantidade de anos ali da criança. É interessante tirar essas medidas, ao menos aqui do tórax, né? E do ombro, se for o caso, e fazer essas conferências, porque são alterações pequenas, mas que vai fazer com que a sua peça aí vista perfeitamente nessa criança, tá? Então aqui eu preferi fazer assim, eu poderia ter feito aqui direto no moldezinho, mas eu fiz aqui na base, porque eu pretendo fazer outras peças também, e assim eu já vou ter essa base aqui alterada, né? Ao menos até que a criança cresça um pouquinho mais aí, você já tem que descartar a base e pegar uma outra realmente de tamanho maior, ok? Então, feito isso, explicado aqui essas alterações, vamos aqui para a modelagem aqui da peça, né, que vai ser a nossa blusinha. Eu vou iniciar aqui pela parte frente. O primeiro passo vai ser colocar o transpasse aqui do botão, tá? Como é uma peça infantil de tamanho pequeno, né, que é os 6 anos, eu vou colocar de transpasse só 1,5 cm.
Não vai ter necessidade de colocar 2 centímetros. Então, eu venho aqui, ó, no centro frente, faço a marcação do 1,5 centímetros e refaço essa linha. Então, aqui é o centro da peça e aqui o transpasse para botão. Fazer o complementozinho aqui, ó, dessa linhazinha da barra, tá? O comprimento já tá certinho com o que eu quero lá na peça. Outra coisa que eu vou fazer é, eu vou descer aqui esse decote, eu quero um decote mais redondinho, né? Um decotezinho maior. Então, eu vou descer aqui esse decote em 4 centímetros. 4 centímetros aqui no meio frente e vou entrar aqui no ombro 1,5 centímetros. Feita essa marcação, eu venho aqui com a minha régua curva, posiciono aqui certinho, ó, encaixando nas duas marcações e refaço esse traçado do decote. Para essa pontinha aqui, para essa parte que veio do transpasse, eu gosto de fazer assim, com a régua reta, para não ter problema de formar nenhum bico. Aqui eu vou entrar um pouquinho no ombro também, porque não é manga, né? Aqui vai ser um detalhezinho de um babado, estilo de babado godê. Então, eu vou entrar um pouquinho aqui no ombro, porque às vezes a gente não tira esse pouquinho aqui no ombro e fica aquela peça com aspecto feio, com o detalhe aqui do ombro para fora. Então, fica sempre melhor tirar aqui um pouquinho, eu vou tirar 1 centímetro. Fiz a marcação aqui de 1 centímetro e vou refazer essa cava, ó, aqui bem para esse ponto da curvinha. Dessa curva dessa curvinha aqui da cava, tá? Aqui na lateral eu vou colocar 1 centímetro todo aqui, ó, em toda essa extensão da lateral. O que seria esse centímetro? Uma folga de vestibilidade. Aquele primeiro acréscimo que eu fiz lá na minha base não foi folga de vestibilidade, foi para deixar com a medida exata da criança que vai vestir a blusa. Mas no modelo, né, isso já é referente ao modelo, eu vou colocar 1 centímetro, porque ela não é também uma peça com tanta folga, e 1 centímetro é ideal para ficar com uma vestibilidade boa, para se movimentar bem dentro dessa peça. Então, eu acrescento aqui 1 centímetro do início até o fim. Feito isso, agora eu vou colocar a margem de costura. Margem de costura eu vou colocar 1 centímetro em volta de toda essa peça. Aqui, essa parte do acabamento para os botões eu vou colocar de fora, porque tem uma fita, né, uma faixinha para fazer um laço aqui nesse decote e eu quero encaixar ela aqui no acabamento. Então, para fazer esse encaixe, precisa realmente ser cortado à parte, tá? Se não fosse esse detalhe, eu poderia aqui só acrescentar o valor de dobrar para a parte interna. Mas nesse caso, eu vou ter que colocar a parte. Agora, eu vou vir aqui e vou colocar 1 centímetro de margem em toda a extensão dessa peça. Feito isso, a parte frente aqui tá pronta. Agora, eu vou para a parte costa. A parte costa aqui quase não tem alteração. Eu vou precisar só entrar aqui um pouquinho o centímetro do ombro.
Então, eu vou entrar aqui, ó, esse centímetro que eu entrei no ombro lá da frente. E também vou precisar entrar 1,5 centímetros aqui no decote, tá? Então, esse 1,5 centímetros eu vou reabrir todo aqui o decote, ó. Fiz assim a mão livre, mas eu posso também encaixar aqui a minha régua e fazer, ó. Nesse caso de uma peça pequena, você tem que sair procurando bem aqui o encaixe da régua, né? Porque é uma curvinha bem menor. O iniciozinho aqui posso fazer com a régua reta. E aqui eu vou refazer essa linhazinha da cava, também finalizando aqui na curva. Vou precisar colocar a folga de vestibilidade de 1 centímetro aqui, ó, na lateral, da mesma forma que eu fiz na parte frente. Então, eu vou até a barra colocando essa folga de vestibilidade. E agora eu venho aqui colocando a margem de costura. No centro costa não precisa, porque ele vai para a dobra do tecido. Só aqui, ó, na barra, na lateral. Mesma margem de costura que eu usei lá na frente, tudo 1 centímetro. Aqui no decote, ombro e cava. Então, aqui, frente e costas, tá pronto. Vamos fazer agora o babadinho que vai aqui pra cava. Ó, faço aqui 2 marcações até o ponto que eu quero que termine o babado. Eu não vou querer esse babado até aqui o final. Se eu quisesse, poderia medir a cava toda. Mas aqui eu vou deixar ainda um espaço sem o babado. Então, marco aqui os pontos, ó. Exatamente que eu quero que vai esse babado. E venho medir aqui com a fita. A frente aqui, ó, as costas, né? No caso aqui deu 14. Eu pego esses 14 e venho aqui continuando, ó, pra parte frente. 27 centímetros, tá? Esses 27 centímetros eu vou trabalhar aqui só com metade dele. Por quê? Porque eu vou fazer com esse papel dobrado, ó. Fiz aqui a dobra no papel, tá? E vou trabalhar aqui com metade dos 27, então vai ser 13,5. Eu posso vir aqui com essa fita já, ó, dobrando assim e fazendo uma curva, tá? Porque esse babadinho eu quero ele com um efeito um pouco godê. Quanto mais curva eu deixar aqui, mais godezinho vai ficar lá o meu babado. Se você não quiser fazer assim, dobrando a fita, você pode vir também aqui com uma régua de curva e fazer aqui, ó, uma curvinha e jogar a medida. No meu caso aqui, eu acho mais prático já trabalhar aqui com a fita dobrada, ó. Faço aqui uma dobra, porque eu já vejo aqui mais ou menos a curva que eu quero, ó. Faço alguns pontinhos aqui de marcação. E vou trabalhar a partir dessa curvatura aqui. Vou unir aqui esses pontos. E dessa curva, dessa linha curva para baixo, eu vou colocar o comprimento que eu quero aqui no início do babado, bem na região do ombro. Então, aqui eu quero deixar com 8 centímetros, tá? Eu vou vir aqui contornando um pouco aqui com 8 centímetros e depois eu vou diminuindo, vou amenizando aqui esse babado. Se eu quisesse trabalhar com ele todo da mesma largura, também poderia. Mas nesse caso lá pro modelinho que foi feito, ele vem aqui diminuindo. Então, mais pra frente aqui você já começa a marcar 7,5, mais pra frente aqui 7,
mais pra frente aqui 6,5 e assim você vai complementando. Nesse final aqui é 0, ó, fica uma pontinha mesmo. E acredito que aqui dá até pra encaixar a régua, ó. Até com a régua aqui dá pra ir encaixando e já fazendo essa curva, tá? Ou com a régua ou a mão livre, das duas formas aqui dá certo. Então, esse aqui é que vai ser o babadinho lá de colocar na parte da cava. Fiz aqui o traçado desse babado, vou colocar agora margem de costura de 1 centímetro em volta de todo esse babado. E aqui tá pronto, frente e costas e também o babado. Vamos agora para tira aqui de acabamento que vai servir para os botões. Vou começar aqui, ó, medindo o comprimento. Eu já vou medir com margem de costura. E eu tenho aqui 38 centímetros, tá? Então, eu vou fazer aqui uma tirinha com 38. Colocar aqui, ó, os 38 centímetros. E vou marcar 4 de largura, porque já fica com essa margem aqui e com a margem interna também. Então, aqui 4 centímetros. Já passo aqui uma linha, ó, fechando. E fechando aqui na marcação dos 38 centímetros. Vou fechar aqui em cima também. E aqui, ó, como vai ter 1 centímetro de margem aqui de um lado e do outro, no final ela vai ficar aqui com 3 centímetros de largura, tá? Então, aqui é a tirinha de acabamento da frente. E vou fazer também uma tirinha aqui pro laço, que tem aqui abaixo do decote. Pro laço, eu vou fazer uma tirinha com 32 centímetros, tá? 32 centímetros e com 5 centímetros de comprimento. Eu quero que ela fique com, depois de dobrada, ela fique com 2,5 centímetros. Ou melhor, vou colocar aqui já com a margem de costura, né, que tem 2 centímetros de margem. Então, vai ficar com 7 centímetros, tá? Marcar aqui os 7, porque assim eu não preciso colocar mais a margem de costura. Agora é só fechar aqui. Prontinho aqui, essa é a tirinha do laço e aqui é os botões, né? A parte dos botões, tá? O acabamento aqui do decote eu vou fazer com viés, mas não vou fazer molde não. Eu corto direto lá no tecido. Então, todas as partes aqui do molde tá feita, tá? Frente, costas, babado. Agora eu vou recortar tudo isso. Bem, e aqui finalizei o corte do molde, ó, todas as partes estão recortadas, tudo pronto. Agora vamos para a parte do corte da peça. Bem, pessoal, e aqui para o corte da peça, eu vou utilizar essa tricoline, tá? Aqui eu tô aproveitando um retalho, então a parte mais larga dele aqui tem 63 centímetros, mas tem uma parte aqui, ó, que já foi retirado, uma parte, né? Mas, mesmo assim, eu quero aproveitar e fazer com esse retalho aqui. No geral, esses 60 centímetros aqui, ó, que já ficaria mais que a altura, dá pra fazer essa peça, tá? Eu tô usando aqui a tricoline, mas você pode fazer também em uma cambraia, em um viscose, um viscolinho, tá? Então, tem essas outras opções aí. Aqui eu vou fazer mesmo
nessa tricoline. E para fazer aqui o corte, né, o molde tá todo com margem de costura, então eu vou posicionando aqui certinho no tecido e cortando rente com o molde. Gente, e aqui, ó, eu vou explicar o posicionamento desse babadinho, tá? Se vocês quiserem colocar assim, nessa posição que eu tô colocando aqui, pra ele sair no viés do tecido, ele fica com um caimento mais bonito, tá? No sentido reto, ele fica também com um efeitozinho com volume e fica bonito também, mas assim, o resultado é bem melhor. Então, por isso que eu posicionei dessa forma. Bem, aqui tá finalizado o corte, né? Todas as partes, ó. Cortei no tecido dobrado. Aqui a partezinha do laço, do babado. Aqui a parte frente. E também aqui o acabamento, que vai ser a parte dos botões. Pro acabamentozinho aqui do decote, eu cortei essas tirinhas aqui, com mais ou menos 3 centímetros de largura no viés do tecido. Que daí eu vou emendar e fazer o acabamentozinho aqui do decote. Tudo prontinho aqui, agora vamos para a parte da costura. Bem, e aqui vamos à montagem da nossa blusinha. Eu vou começar aqui pela parte frente, vou começar costurando aqui, ó, as tirinhas da parte frente. Então, eu tenho aqui essas duas tiras que foi cortada e eu vou colocar aqui no meio frente e já passar a costura. Eu coloco aqui, ó, no avesso, tá? Coloco aqui no avesso, porque aí ela vai virar aqui, ó, pra parte de cima aqui da blusa. Isso porque aqui eu vou encaixar a tirinha do laço, tá? Então, aqui eu já venho, ó, coloco o direito da tira com o avesso da blusa e passo a costura. Passado aqui a costura, agora eu vou passar a de pesponto rente, ó. Pego essa sobrinha aqui, jogo pro lado e passo um pespontozinho rente aqui, do lado aqui do avesso da frente. Só para dar um acabamento aqui, para ficar mais arrumadinho essa quina.
Feito isso, essa tira ela vai virar aqui, ó, para a parte de cima. Vamos dobrar também aqui 1 centímetro e passar a costura. Mas antes, eu preciso preparar aqui a faixinha do laço, que eu vou encaixar aqui por dentro dessa abertura. Então, eu vou fechar aqui as tirinhas. Tirinha aqui, ó, a faixinha da tira é só dobrar aqui ao meio e passar a costura. Essa ponta aqui final fica assim fechada e essa aqui eu deixo aberta para conseguir desvirar. Antes de desvirar essa aqui, eu vou costurar logo a outra da mesma forma, dobrando aqui ao meio e passando também a costura. E agora eu vou desvirar aqui, ó, essas duas tirinhas. Peguei aqui um vira-alça para facilitar. E aqui é só, aqui pela parte de baixo que tá fechada, ó, colocar assim e desvirando. Já dou uma arrumadinha aqui, ó, nos cantinhos internos. Aqui certinho. E depois que eu desvirei, eu vou passar um pespontozinho aqui na bordinha, em toda a volta da tira. Isso é opcional. Se você quiser só deixar assim e passar ferro, também pode. Mas no caso aqui eu vou passar o pespontozinho, tá? Então eu venho aqui, ó, já vou arrumando e passando esse pesponto em toda a bordinha. Passado aqui o pesponto, ficou assim a tirinha. Eu já venho aqui para a parte de frente e vou costurar aqui. Vou passar uma costurazinha para fixar essa tira. Vou marcar aqui a distância de 1 centímetro, tá? Aqui abaixo do decote, ó. E já venho e passo a costura para deixar a faixinha aqui certinho na posição. Depois ela vai ficar assim, tá? Vai ficar aqui pro lado. Vou fazer esse processo aqui do outro lado, certinho. E antes de voltar aqui para costurar e pespontar, eu já vou lá passar ferro, ó. Passar ferro em toda essa partezinha aqui, para deixar bem certinho, para depois vir com o pesponto, tá? Outra coisa que eu já vou fazer aqui também é a emenda aqui das tirinhas de viés. O viés não deu para cortar todo, isso aqui é o que eu vou usar no decote. Então eu já venho aqui e faço essa emenda, ó. A emenda eu faço assim, coloco aqui nessa posição, costuro aqui de um cantinho a outro, porque a emenda do viés a gente não deve fazer ela reta, que aí dá um volume muito feio a hora que você for finalizar, tá? Então a gente faz assim, corto esse excesso aqui, ó, e ela fica assim, tá? Não dá volume a hora que você colocar lá esse viés, ó. Às vezes se é estampado, nem nota que tem uma emenda aqui, tá? Então eu vou fazer esse processo aqui da frente com o outro lado e vou passar ferro e já passo ferro também aqui no viés. Bem, e aqui, ó, continuando, eu já passei aqui ferro na partezinha da abertura, que vai ficar assim. E passei ferro também aqui na tirinha de viés, ó, dobrando aqui mais ou menos 1 centímetro para a parte interna. Aqui na abertura, eu vou fazer um acabamento aqui em cima. Fazer um acabamentozinho aqui no início, porque o viés, ele vai pegar aqui, ó, só dessa parte aqui para cima. Então, esse acabamentozinho aqui eu já venho, viro, ó. Viro assim pro lado avesso e já passo aqui
pedacinho da costura. Já faço isso aqui, tiro o excesso, tá? E aqui, quando eu desvirar, eu vou desvirar aqui, essa parte eu já faço um cortezinho, ó, bem no pezinho aqui, no finalzinho da costura, eu venho e faço esse cortezinho, tá? Porque assim, quando virar, ó, ele libera aqui o tecido, né? Veja que aqui fica totalmente livre para eu vir colocar o viés, tá? Então, vou dar uma arrumadinha aqui na pontinha. Às vezes eu gosto de puxar assim com alfinete, ó. E aqui eu já vou vir com a costura. Já vou vir aqui com o pesponto nessa bordinha. Vou arrumando assim, certinho, né? Já tá passado ferro, então já facilita. E venho com o pesponto. Finalizei aqui, ó, ficou assim, tá? Agora eu vou fazer esse mesmo processo com o outro lado. Finalizado aqui, ó, os dois lados, agora tá aqui certinho. Vou costurar aqui o ombro, juntando aqui, ó, o ombro da parte costa com o ombro da frente, colocando assim, direito com direito e passando a costura. Costurado aqui os ombros, agora eu já venho e costuro também a lateral, ó. Tudo com margem de 1 centímetro. Fechadinho aqui um lado, faço o mesmo aqui pro outro. Aqui depois que eu fechei os ombros e também a lateral, eu vou lá para overlock já para passar os acabamentos internos aqui do lado e do ombro e também aproveitando vou passar aqui na barra. Bem, aqui ó, já passei o overlock, os acabamentos aqui internos e agora eu vou vir aqui fazer o acabamento do decote. Aqui pro decote eu vou usar a tirinha de viés, tá? No início aqui eu já faço uma dobrinha para ficar de acabamento e vou costurar na blusa essa parte aqui que ficou sem a dobra. Então, só colocar aqui certinho e vou passando a costura. Chegando aqui, ó, do outro lado, eu já aparo aqui a tirinha e faço aquela mesma dobrinha que eu fiz lá no início. Faço a dobra, vou até aparar aqui um pouquinho mais. Eu faço aqui a dobrinha e finalizo aqui a costura. Feito isso, agora eu vou virar aqui esse viés para a parte interna e vou passar uma costurinha de pesponto rente. E passado aqui o pesponto rente, eu gosto de aparar um pouco dessa sobra interna aqui, ó. Gosto de aparar um pouquinho nessas bordinhas para passar o pesponto final. Já aparei aqui a sobra, agora eu vou jogar aqui para a parte interna, ó,
esse viésinho e vou passar a costurinha de acabamento aqui na outra borda do viés. Finalizado aqui a costura no decote, ó, ficou assim. E agora vamos para a parte aqui do babadinho da cava. Para fazer aqui o babadinho da cava, você pode fazer uma barrinha lenço, dobrando aqui 2 vezes, né? Dobra a costura, apara e dobra novamente. Ou você pode passar um overlock e virar, enfim, tem várias possibilidades. Eu vou fazer barra lenço aqui, mas eu vou usar esse calcador que eu tenho, que a gente vai encaixando a peça aqui e já vai ficando as 2 dobrinhas, porque ele agiliza um pouco aqui para o nosso vídeo. Já troquei aqui o meu calcador e agora eu vou passar aqui a barrinha lenço. Já finalizei aqui, ó, fica dessa forma, já faz as 2 dobrinhas. Agora eu vou repetir esse processo aqui para outra. Bem, e aqui finalizado, já passei aqui a barrinha lenço nos 2 babados. Agora eu trago aqui para a blusa, ó. Trago aqui para a peça. Vou posicionar certinho aqui com alfinetes. Vou deixar uma distânciazinha aqui que foi a mesma que eu deixei lá na modelagem, tá? Eu não quero colocar esse babado aqui até o início, então eu vou deixar aqui o espaçozinho que eu quero e venho posicionando aqui com alfinetes, ó. Vou colocando aqui, encaixando sem esticar, porque esse aqui, como ele é cortado, é um círculo, né? Se você puxar aqui, ó, ele vai esticando. Então, sem esticar, eu vou apoiando aqui, ó, certinho. Vou encaixando e prendendo aqui certinho com os alfinetes, até chegar aqui do outro lado. Ó, aqui eu já posicionei tudo com alfinetes, ficou assim, tá? Agora eu só venho aqui e passo a costura. Passei aqui a costura, ficou assim, ó, babadinho aqui na cava, tá? Eu vou repetir esse processo lá para outra cava e aproveitando, eu já vou lá na overlock e já passo esse acabamento aqui para vir finalizar essa peça. E aqui, ó, continuando, eu já passei, já coloquei aqui o outro babado e também já passei os acabamentos internos, tá? Agora eu vou fazer um acabamentinho aqui, nessa sobrinha aqui abaixo da cava, tá? Nesse pedacinho que ficou. Você pode colocar um viezinho, se você quiser um acabamento melhor. No meu caso aqui, eu vou fazer bem simples mesmo. Eu vou só dobrar aqui pra parte interna e passar uma costura, tá? Mas dá pra colocar também um viezinho, que fica o acabamento até mais bonito. Nesse caso aqui, eu vou só fazer isso, ó. Dobrar, já tá com o overlock, e passo a costurinha aqui na partezinha que ficou, né? Que isso aqui vai ficar bem abaixo da axila. Então, eu já passo aqui, ó. E vai ficar dessa forma, aqui. Faço o mesmo aqui pro outro lado.
E feito aqui, ó, o mesmo processo do outro lado, eu venho aqui para a barra, tá? A barra eu vou fazer da mesma forma também. Ela já tá aqui com o overlock, então eu vou virar aqui, ó, do lado interno e vou passar a costura. Quem não tem overlock, pode fazer 2 dobrinhas também. Finalizei aqui a costurinha da barra, ó, ficou assim, tá? Parte de costura aqui da peça tá pronta. Faixinha aqui para fazer o laço. Agora eu vou colocar os botões, fazer as casinhas. Acho que vai pegar em torno de uns 4 a 5 botões. Então eu vou só fazer essa parte e volto para mostrar essa peça prontinha para vocês. Então, gente, ó, esse aqui foi o resultado final da peça já finalizada, ó. Chegar aqui mais perto para vocês verem o acabamento, tá? As casinhas de botão, já coloquei aqui os botões. Vou virar aqui para vocês verem como ficou o acabamento do decote. Ficou dessa forma. E aqui tem as faixinhas, né? As faixinhas aqui para fazer o lacinho da frente. Então, é um detalhezinho bem interessante, né? Porque dá um certo charme. Essas roupinhas assim infantis, esses detalhezinhos fazem toda a diferença, né? Então aqui, ó, é o lacinho. Ele fica dessa forma, tá? Então foi esse aqui o resultado final aqui da nossa peça. Bem, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar aqui um curtir, deixa um comentário aqui abaixo. O que você achou do vídeo? Se você gosta desse tipo de peça, esses comentários eles são muito importantes para a gente saber direcionar aqui os conteúdos do canal. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.